Doutrina é pregada, queira ou não queira, quem gosta ou quem não gosta da doutrina. A palavra de Deus, ela não é para maltratar ninguém, atirando palavra de cima do púlpito. Ela é pregada, a palavra do Senhor. Nós vamos pregar a palavra do Senhor. Eu quero dizer para vocês que a minha filha está suspensa. Ela não canta na mocidade, desde lá que eu suspendi ela, porque ela estava querendo namorar um moleque. Então eu sou zeloso da doutrina. Você gosta ou não gosta, você passa fax para São Paulo ou deixa de passar, mas a doutrina da igreja vai ser pregada e vai ser zelada aqui. Ou Deus me quer aqui, ou então não me quer. A hora que Ele permitir, porque eu vou pregar a doutrina aqui dentro da igreja. Porque eu estou vendo aqui muita gente aqui que estão pensando que a doutrina da igreja acabou. Não é a doutrina da igreja Deus e Amor, não, é a doutrina do Senhor. Muitas irmãs com sapato alto aí, roupas transparentes, blusa lascada no meio, e não estão dando importância. Moços vindo tomar Santa Ceia, cabeludão, com coroa de cabelo em cima, outro com tupete. A obra de Deus não acabou, irmão. Eu tomei uma decisão com Deus. Eu vou ficar aqui em nome de Jesus Cristo até a hora que Ele permitir, mas a doutrina vai ser zelada da casa do Senhor. A doutrina do Senhor vai ser zelada aqui neste lugar. Nós vamos ler a palavra do Senhor, porque, irmão, as coisas estão... Eu vejo a igreja, cada igreja que a gente vai, a gente vê as coisas completamente diferentes. Completamente diferente mesmo. Nas igrejas do nosso ministério, pastor que não zela da doutrina, presbítero que não zela da doutrina, e muitos irmãos estão deixando se levar também pelas aquelas pessoas que não pregam a doutrina. Aí muitas das vezes fala, mas tua igreja tem isso, tua igreja tem aquilo. Eu não tenho nada com a igreja de ninguém, eu não prego contra a igreja de ninguém, eu prego é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada todos os dias, e a doutrina do Senhor tem que ser mantida na nossa vida. Mesmo minha esposa, vocês vão conhecer minha esposa, vocês vão ver minhas filhas, vão ver minha esposa, os trajes dela, os comportamentos dela. Minha esposa é o tipo de uma pessoa que ela senta no primeiro banco da frente da igreja e não admite que ninguém vem conversar com ela. Aqui eu vejo um demônio dentro da igreja que, quando a irmã está orando, fica conversando com a irmã na hora do culto, catuca a irmã dali, dobra o joelho duas para conversar dentro da igreja. Tiver de conversar, senta naquela calçada lá fora e conversa lá fora. Aqui dentro da igreja não é lugar de conversa. Aqui dentro da igreja é lugar de buscar a Deus. É hora de nós cultuarmos a Deus. Eu sei que muitos não vão gostar, mas não importa que irmão não goste, não importa que a família do irmão não goste, porque eu não temo a irmão, não temo a ninguém. Eu temo é aquele que há de matar e ainda lançar a alma minha no inferno. Esse que eu temo, é esse que eu temo. Então, irmão, a doutrina do Senhor, ela tem que ser mantida aqui, porque eu estou vendo que muitas pessoas aqui, na ceia que estava aqui, eu não quis falar nada não, mas na próxima ceia eu vou estar na porta da igreja, antes de subir para o altar, porque não vai ficar assim a casa do Senhor não. Se vocês quiserem ligar, o telefone é 33 47 47 00, mas a obra de Deus vai ser mantida. Doe quem doer, mas as coisas da casa do Senhor tem que estar aqui. Obreiro que não cumpre a escala comigo, ele vai ficar suspenso e não vai sair para cooperar em lugar nenhum, nem obreira, porque vai ter que cumprir o regulamento da igreja. Vou ter uma reunião com vocês daqui a pouquinho. Vocês vão ver o irmão Carlos de hoje em diante, o que é a igreja do Senhor. Até agora eu estou quieto, mas agora eu preciso tomar uma decisão, porque Deus está requerendo de mim. A igreja não conhece a voz de Deus. Quantos crentes dentro da igreja ainda não ouviu Deus falar com ele? Quantos crentes ainda não ouviu Deus falar com ele na igreja? Ele está dentro da igreja, carrega a Bíblia, mas não vê Deus falar com ele. Deus fala, mas ele não ouve. Quantos hoje estão assim também em nossos meios? Mas eu aceitei a Jesus, irmão, mas não ouviu a voz de Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus obedece à voz de Deus. Aquele que ouve a voz do Pai, ele passa a obedecer, aleluia. E ali o Senhor vem e chama Samuel antes que a lâmpada se apague.
Samuel! E Samuel vai diante de Eli. Eis-me aqui. Fala. Samuel fala com Eli. E Eli fala: não, não te chamei eu não, meu filho. Vai te deitar. Novamente. Olha a situação do sacerdote. Eli chega novamente, vem Samuel. Eis-me aqui. Chamou ele novamente. Eu não te chamei, meu filho. Vai te deitar. Você já ouviu Deus te chamar alguma vez? Hein? Você já viu Deus te chamar? Você já ouviu Deus te chamar? Você já deu ouvido à voz de Deus? Você talvez é obreiro, talvez é obreira, mas você já ouviu a voz de Deus? Você tem a capa de obreiro, tem um crachá, talvez é presbítero, talvez é diácono, mas já ouviu a voz de Deus chamar? E de repente o sacerdote vai ali, e de repente vem aquele jovem de novo. Eis-me aqui. Por que me chamaste? Fala. Não, eu não te chamei. Escuta aqui, meu filho. O sacerdote já observou e já definiu que aquela voz que chamava Samuel, com aquela voz meiga, com aquela voz carinhosa, não era uma voz qualquer, mas Deus usou o tom da voz de Eli para chamar a Samuel. E Samuel veio diante de Eli, e Eli falou: olha, meu filho, quando você ouvir esta voz te chamar, você fala para: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Então, na quarta vez chegou ali naquele exato momento, Samuel foi se deitar antes que a lâmpada no templo se apagar. É que muitas das vezes você vai e apaga a luz e vai se deitar antes de conversar com Deus e não pode ouvir a voz de Deus falar com você. Mas Samuel não. Antes que a lâmpada se apagar, Samuel estava ali na casa do Senhor. E de repente aquela voz chega: Samuel! Samuel! Ele grita: eis-me aqui! Fala que teu servo ouve! Samuel não precisou ir correr mais a Eli não, porque Deus estava ali para falar com ele. Você não precisa estar correndo de igreja para Deus falar com você não. Eu não preciso, porque a palavra de Deus está aqui na nossa mão. Ouve Deus falar com você. Não fica crente pulando de galho em galho não, procurando igreja para congregar, procurando igreja para ir, ministério para ir. Ouve Deus falar com você. Aleluia, glórias a Deus. Que tem crente que vai atrás de pastor. Vou naquela igreja de Dona de Seu João para falar comigo. Vou na igreja de Dona Maria para falar comigo. Vou na igreja de Seu Joaquim para falar comigo. E ele congrega dentro de Deus e amor, tem a Bíblia na mão, mas ele não ouve a voz de Deus falar com ele. Olha, se os filhos de Eli dessem ouvido a voz do teu pai, jamais eles teriam sofrido tanto. Se nós dermos ouvido a voz do Senhor falar conosco, jamais nós vamos perecer, irmão. E ali o sacerdote fala: olha, Samuel, o que o Senhor falou para você? O que o Senhor falou para você, Samuel? Você não vai me encobrir nada. O sacerdote ficou apavorado. Ele ficou apavorado porque ele sabia que Deus já estava entregando na mão de Samuel o domínio sobre Israel. Ele ficou apavorado de perder sua posição. A exposição, ele ficou apavorado. E ali Deus falou para Samuel que iria derrasgar a casa de Eli, que ia colocar ele no lugar de Eli, que iria matar os filhos de Eli. Olha que tristeza para essa família. Que ia matar os filhos de Eli, que ia ali tomar o reino de Israel e entregar na mão de Samuel para administrar a Israel. O sacerdote falou: não encubra nada, Samuel. Fala para mim o que o Senhor falou para você. Olha só o ponto daquele sacerdote. Olha o ponto de muitos obreiros, de muitas obreiras, de muitos presbíteros, de muitos diáconos,
que precisa estar correndo de um lado para o outro para Deus falar com ele, porque já perdeu a graça de Deus na vida dele, já perdeu o contato com Deus, na oração, no jejum, pelas madrugadas, na palavra, porque chega na casa do Senhor, não presta culto a Deus, dá referência ao irmão, dá referência à irmã, mas não presta um culto ao Senhor. Olha a situação do sacerdote procurando, pedindo uma criança para falar com ele. Fala comigo, porque Deus não me ouve mais. O que Deus falou para você? E tanto tempo como sacerdote, Deus falava com Eli. Deus falava com Eli e deixou de falar com Eli. Falou com Ana, já não falou mais com Eli. Desde o dia que ele falou com Ana, Eli foi ali no templo, não tinha mais ouvia mais a voz de Deus. Mas uma coisa ele tinha ainda o seu ministério como um sacerdote, e através dele, ele que teria que determinar a bênção sobre Israel. Se ele repreendesse os seus 2 filhos, punisse os seus 2 filhos, Israel seria abençoado, e Deus confirmaria o reino na vida dele. Mas ele não repreendeu os seus 2 filhos, deixou os seus 2 filhos fazer o que quiser dentro da casa do Senhor. Você é filho do sacerdote, irmão. Você é filha de sacerdote, irmão. Se você continuar desse jeito, pode ter certeza que esse sacerdote que deu o seu sangue na cruz do Calvário para ali nos salvar, ele vai tirar o que Deus te deu e vai entregar a outro para assumir o teu lugar. Ele vai entregar, se eu não prestar conta desse trabalho na mão dele, ele vai arrancar e passa para outro para substituir no meu lugar. Se você não cumpre com a tua obra, com a obra de Deus, pode ter certeza que Deus cumpre com você. Se eu não cumprir com os deveres da casa do Senhor, pode ter certeza que Deus vai cumprir comigo. De uma forma ou de outra vai cumprir comigo. E as palavras, a Bíblia diz que durante 20 anos, nenhuma palavra caiu da boca de Samuel. Não caiu por terra nenhuma palavra durante ele 20 anos. E muitas das vezes, os crentes ficam dentro da igreja. Senhor, traga um pastor para nós, esse pastor não presta. Senhor, prepara um obreiro para me dirigir essa igreja. Eu não quero esse obreiro aqui não, eu não quero essa obreira. Assim também estava Israel. E olhou para o mundo, todo mundo tinha um rei. Todas as nações tinham um rei, menos eles. Porque o rei deles eles não via carnalmente. Mas aquele que tem os olhos espirituais, que andava na presença de Deus, assistia ao trono de Deus e conversava com ele diretamente. Nem toda Israel, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. E Samuel se entristeceu, e Deus deu um rei para ele. Um rei que foi atrás de uma jumenta. Olha a diferença de quem pastoreia um rebanho de ovelha e quem vai atrás de uma jumenta. O povo pediu um rei, e o rei ia atrás de uma jumenta. O rei ia atrás de uma jumenta, e o rei foi atrás de uma jumenta do pai dele, de que procurar a jumenta do pai dele que estava perdido. Quando o povo viu aquele homem perdeu aquela jumenta. E ali o povo, quando viu a estatura daquele homem bonito, o homem mais bonito da tribo de Benjamim, um homem que estava ali, que sobria sair, excelente, a aparência dele era muito bela, e ali todo mundo constituiu ele como rei. Ele até que não era filho de profeta, profetizou, mas ele também foi escolhido pelo povo. E de repente ali, Deus se irou com ele, Deus rejeitou ele, porque ele se procedeu mal diante do Senhor. E Deus pega Samuel, vai à casa de Jessé o belenita, porque lá me provém de um rei para governar Israel. Há uma diferença daquele que Deus chama e aquele que o povo pede. E pediu, olha a diferença, pediu e foi lá. Como que eu irei? Pega lá um odre de azeite, pega um cabrito. Se ele perguntar quando Samuel veio descendo,
O vidente vinha descendo, ele perguntava: a sua vinda é de paz? Porque quando ele entrava na cidade, ele vinha trazendo uma resposta de Deus para o povo dele, ou de mal ou de bom. Aí ele falou: não, a minha vinda é de paz, venha para o sacrifício. Preparou toda a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, procurou um por um, passou Eliabe: este é o escolhido do Senhor. Até Samuel já estava perdendo a visão de Deus. Vai se passando o tempo, o obreiro vai perdendo a visão de Deus. Sabe por causa de quê? Porque não se dedica na oração, foge das escalas, foge do compromisso. Samuel estava lá em cima porque ele reclamou com Deus que tinham rejeitado ele, arrumado um rei. Deus falou para Samuel: não me rejeita, Samuel, você não rejeita a mim. Ele rejeita a mim, Samuel, é a minha palavra quem rejeita, porque minha palavra vai lá e atinge no coração, no rins. Então eles chegaram e falaram: então Samuel se entristeceu com aquilo, ficou lá em cima. E de repente ali o Senhor vem e chega ali e manda Samuel. Deus fala com Samuel. É bonito quando Deus fala com o homem, com a mulher. Vai lá à casa de Jessé o belenita, porque lá me provém de um rei para governar Israel. Deus não falou mais com Samuel. Samuel entra na casa de Jessé, manda chamar os filhos de Jessé, que nem nós estamos aqui, e passa o primeiro na frente. Aí está o escolhido do Senhor. Aí está, esse é bonito demais, é do Senhor. E Deus fala: olha, Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração do homem. Eu sei o que está dentro do coração dele. Talvez eu não sei o que está dentro do coração do irmão pensando nessa mensagem desta noite, da irmã pensando na mensagem desta noite, mas Deus conhece teu coração, sabe o que você está pensando. E de repente ali vem o Jonadab, vem passando, certamente é esse, e olhou: nem tão pouco esse eu escolhi. Talvez tem muitos presbíteros que estão nos púlpitos das igrejas, mas foi levantado pelo homem, não foi levantado por Deus, não foi Deus que chamou, escolheu. Muitas das vezes foi dada uma unção, não foi Deus que deu aquela unção. Foi um homem que chegou porque tinha aparência, tinha um carro, tinha uma casa bonita, carregava ele para um lado, para o outro. Então muitas das vezes as pessoas são levantadas dessas formas dentro das igrejas, dentro do ministério, porque tem um dízimo alto, porque tem aqui. E assim vem Semar passando. É isso, tão pouco eu escolhi ele. E o Senhor foi passando, passou os filhos dele. Daqui a pouquinho Samuel ficou embaraçado: meu Deus, eu cheguei na casa de Jessé, o Senhor mandou que eu viesse nessa casa, porque tinha um rei, tinha um homem que o Senhor ia mandar eu ungir ele sobre rei. E agora? Aí Deus fala com Samuel, pergunta para ele. É tão bom quando o homem ouve a voz de Deus. Se ele não tem mais um filho, foi lá chamar aquele pequeno que estava lá, ruivo, mas de boa aparência. Ele era de bom aspecto, ele era belo, era ruivo só, mas a Bíblia diz que ele era de bom aspecto. Esses filhos de Jessé era tudo de bom aspecto, porque ele era ruivo e de boa aparência. Então falou assim: vai lá. Aí ele diz: nós não vamos comer até que ele se aproxima. E daqui a pouquinho entra aquele menino com um cajado na mão. Olha a diferença do rei que pediram. O rei atrás de uma jumenta, com um cabresto para prender uma jumenta. E entra o pastor com um cajado na mão. Há uma diferença muito grande. A pessoa, muitas das vezes, ele é um doutor na Bíblia. Ele prega, fez teologia, fez tudo na vida dele. Mas a Bíblia manda crescer no poder, no conhecimento e na graça. A Bíblia diz para não deixar a graça de lado, não. Aí muitas das vezes se aproxima no conhecimento, tanto no conhecimento, e esqueceu da graça, esqueceu do poder de Deus. E o que aconteceu? Eles ali, então muitos têm acontecido isso, se aprofunda dentro da Bíblia de uma tal forma, estuda isso, estuda aquilo. É maravilhoso você estudar Bíblias e estudar livros, e você vê a comparação, mas é maravilhoso você estar diante da presença de Deus, com o joelho no chão, orando, jejuando,
santificando a tua vida, é no corpo, no espírito e na alma. Aí você vai ver o conhecimento, o poder e a graça, tudo se inclui dentro desta palavra aqui, e a igreja é bem sucedida, aleluia. E chegou Samuel, a mesa estava pronta, e ungiu Samuel como rei, e foi embora. Samuel ungiu Davi como rei e foi embora, e ninguém dava nada por ele. Quem sabe é que nesta noite tem um homem ungido por Deus, uma mulher ungida por Deus, e muitas das vezes alguém desfaz dele, alguém desfaz dela, alguém os despreza, alguém diz, ele não tem capacidade para assumir um trabalho, esse lugar era para mim, não era para ele, essa igreja, este lugar é para que eu estivesse tomando conta. Mas quem sabe, você está aqui nesta noite aqui, ainda não chegou o dia determinado que Deus te escolheu para fazer esta obra. Você já pensou, irmã? Talvez seu filho estará ainda pequeno, e Deus escolheu ele para assumir. Muitas das vezes está um jovem lá fora no mundo, Deus vai e traz aquele jovem aqui para a igreja, e aquele jovem, sabe o que acontece com ele? Ele aceita Jesus. Com poucos dias Deus começa a usar ele e põe ele até para administrar uma obra, e as outras pessoas que estão dentro da igreja falam, como que pode? Eu estou aqui há 10 anos, 15 anos, e eu nunca tive essa oportunidade. Você está vendo? É porque Deus, quando Ele chama, Ele usa da forma que Ele quer, e trabalha na vida de quem Ele quer. E uma coisa eu digo para você, e operando Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na vida dos irmãos. A Bíblia deve dirigir a mente, dominar o coração e guiar os seus pés. Leia devagar e frequentemente em oração. É uma fonte de riqueza, um paraíso de glória e uma torrente de felicidade. Lhe é entregue hoje, e você tem de responder por ela no dia do juízo. Implica a mais alta responsabilidade. Assim hoje se encontra no nosso meio. A filha não trabalha, o filho não trabalha. É ele que mantém o filho, é ele que mantém a filha. E a filha vai lá e canta nos grupos de jovens, toca e vai para lá na loja com o dinheiro do pai e compra essas roupas mundanas para se vestir. É você que não conserta as tuas filhas. É como Eli também não consertava os filhos dele. Eli da mesma forma não consertava os filhos dele. Os filhos dele, Israel, traziam os holocaustos para apresentar o Senhor na festa. Eles ali traziam a prostituição na casa do Senhor. A abominação era grande. Culpa de quem? Culpa do pai deles que não corrigia eles. Porque Deus tinha chamado o pai dele como sacerdote. Deus não tinha entregado ainda a direção do cargo para os filhos dele, Elfino e Finéia. Deus entregou, foi na mão dele, e ele como sacerdote deveria zelar das coisas de Deus. Não é teu filho que manda na tua casa, não é tua filha que manda na tua casa. Quem te chamou, Deus te chamou, mãe, Deus te chamou, pai, é para você manter a tua casa em ordem e para manter a igreja de Deus em ordem. E ali, normalmente, esta mulher orava a Deus. Essa mulher orava a Deus e Deus ficava ali contemplando. Deus precisava levantar alguém para substituir os filhos de Eli. Deus precisava levantar um homem de coragem, um homem que chegasse ali e pregasse a palavra e mantinha a tua palavra diante de Israel. E de repente Deus escolheu aquela mulher. Por que que Deus escolheu Ana? Por que que Deus escolheu Ana? Deus escolheu Ana porque Ana não era filha de Belial. Ana era uma serva de Deus. Ana entrava no templo para prestar culto a Deus e adorar ao seu Criador como Salvador. Ana não orava à toa. Ana não ficava nas festas. Ana não ficava lá no mundanismo, não. Ana entrou no templo e começou a orar.
E de repente entra o sacerdote que já não tinha mais o Espírito de Deus, e olha para aquela mulher. Aquela mulher estava ali cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. E o sacerdote entra e chega e quer repreender esta mulher. Como que um homem que não perdeu o direito de ser sacerdote poderá repreender uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Há uma diferença muito grande. E chegando ali, Ana, ele chega para Ana: até quando, mulher, você vai estar embriagada de tirar este vinho? Aí está a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A diferença quem serve a Deus e quem não serve. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele responde as palavras com educação. Ela sabe responder, ele sabe responder. É coisa maravilhosa. E aquela mulher fala: não, meu Senhor. Mesmo ele estando errado, ela teve e tem o Espírito Santo. Ela respondeu com respeito àquele sacerdote que já tinha sido rejeitado por Deus. Não, meu Senhor, da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos, eu tenho me reservado. Ana era uma mulher reservada. Ana era uma mulher reservada. Por que ela era reservada? O comportamento dela era diferente das outras mulheres que iam ao templo. Você vê que tem mulheres nas igrejas que são reservadas. Muitas das vezes diz que é metida, diz que é orgulhosa. Não, não é orgulhosa, não é metida, é reservada. Reservada para quem? Para a obra de Deus. São mulheres, são homens que não se metem em contenda, não se metem em puxirico de ninguém, mexerico de ninguém. São mulheres, são homens que procuram estar reservados. Aí diz que o irmão é metido, diz que a irmã é metida. Deus tem reservado teus filhos, tuas filhas, para servir de exemplo dentro da igreja, para aqueles que não dão o exemplo na igreja do Senhor. Deus tem reservado. E ali ele se viu, o sacerdote viu que ele estava ali falando palavras que não era mesmo do agrado de Deus, e vira para ela: que o Deus de Israel te concede a tua petição. Mas se ele estivesse orando, ele ia definir que Ana não estava na carne, que Ana estava no Espírito. E quando está no Espírito, a gente sabe que é do Espírito, que é da carne. Ana estava em Espírito. Há uma diferença em quem está no Espírito e quem está na carne. O sacerdote na carne, Ana em Espírito. Olha a educação do crente que tem o Espírito Santo de Deus. O crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele não é agressivo, ele não é grosseiro, ele não briga, ele não xinga, ele não maltrata, porque o Espírito de Deus repreende ele. Quando ele vai falar qualquer coisa, o Espírito de Deus intercede em gemidos inexprimíveis diante de Deus, perante ele. E Ana ali, e o sacerdote, mesmo com a tua espalha, mas ele ainda era o sacerdote. Mesmo que ele estava em pecado diante de Deus a tua casa, mas teria que ser ele para abençoar aquele povo. Não poderia ser outra pessoa. E ele vira para Ana e fala: que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ele determinou a bênção na vida de Ana, porque ele estava separado como sacerdote. E o sacerdote, a obrigação dele era abençoar o povo de Deus. A determinação dele era abençoar. Essa palavra não é para maltratar. Essa palavra é para abençoar, para edificar e para salvar e transformar a vida do homem. Aleluia, glórias a Deus. Não são palavras agressivas. E ali Ana desce e chega na sua casa e vai ter com seu esposo e fica grávida.
E ali no outro ano nasce aquela criança, nasceu Samuel, mas ela fez um voto de Deus de trazer o seu filho na presença do Senhor, e deixar na casa dele para o servir. Ela disse que o voto dela não passaria navalha na cabeça daquela criança. Diz que o voto que ela fez é um voto diante do Senhor, e Deus cumpriu o voto com ela, porque ela sabia que Deus deu aquela bênção, e as bênçãos estavam sobre a mão de Deus, e Deus poderia derramar mais bênçãos e mais bênçãos sobre a vida dela. E chegando ali, Ana concebe dar à luz a um filho. E quando o menino cresceu, Alcana subiu, ele e Penina, mas Ana não subiu. Ficou cumprindo a palavra de Deus. Quando o menino desmamou, ela subiu depois dos anos, subiu a Silo para apresentar ao Senhor. Levou seu filho para apresentar ao Senhor e deixou na casa dele. Deixou em Silo, na casa do Senhor, ali com o sacerdote. E Samuel estava ali, criança ainda. Deus chamando Samuel numa madrugada. Já não conhece a voz de Deus. Quantos crentes dentro da igreja ainda não ouviu Deus falar com ele? Quantos crentes ainda não ouviu Deus falar com ele na igreja? Ele está dentro da igreja, carrega a Bíblia, mas não vê Deus falar com ele. Deus fala, mas ele não ouve. Quantos hoje estão assim também em nossos meios? Mas eu aceitei a Jesus, irmão, mas não ouviu a voz de Deus. Porque aquele que ouve a voz de Deus obedece à voz de Deus. Aquele que ouve a voz do Pai, ele passa a obedecer, aleluia. E ali o Senhor vem e chama Samuel antes que a lâmpada se apague. Samuel! E Samuel vai diante de Eli. Eis-me aqui, fala. Samuel fala com Eli. E Eli fala: não te chamei eu não, meu filho, vai te deitar. Novamente, olha a situação do sacerdote. Eli chega novamente, vem Samuel. Eis-me aqui. Chamou ele novamente. Eu não te chamei, meu filho, vai te deitar. Você já ouviu Deus te chamar alguma vez? Hein? Você já viu Deus te chamar? Você já ouviu Deus te chamar? Você já deu ouvido à voz de Deus? Você talvez é obreiro, talvez é obreira, mas você já ouviu a voz de Deus? Você tem a capa de obreiro, tem um crachá, talvez é presbítero, talvez é diácono, mas já ouviu a voz de Deus chamar? E de repente o sacerdote vai ali, e de repente vem aquele jovem de novo. Eis-me aqui. Por que me chamaste? Fala. Não, eu não te chamei. Escuta aqui, meu filho. O sacerdote já observou e já definiu que aquela voz que chamava Samuel, com aquela voz meiga, com aquela voz carinhosa, não era uma voz qualquer. Mas Deus usou o tom da voz de Eli para chamar a Samuel. E Samuel veio diante de Eli. E o Eli falou: olha, meu filho, quando você ouvir esta voz te chamar, você fala para: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Então, na quarta vez chegou ali naquele exato momento, Samuel foi se deitar antes que a lâmpada no tempo se apagar. É que muitas das vezes você vai e apaga a luz e vai se deitar antes de conversar com Deus e não pode ouvir a voz de Deus falar com você. Mas Samuel não. Antes que a lâmpada se apagar, Samuel estava ali na casa do Senhor. E de repente aquela voz chega: Samuel! Samuel! Ele grita: eis-me aqui! Fala que teu servo ouve!
Samuel não precisou ir correr mais a Eli, não, porque Deus estava ali para falar com ele. Você não precisa estar correndo de igreja para Deus falar com você, não. Eu não preciso, porque a palavra de Deus está aqui na nossa mão. Ouve Deus falar com você. Não fica crente pulando de galho em galho, não. Procurando igreja para congregar, procurando igreja para ir, ministério para ir. Ouve Deus falar com você. Aleluia, glórias a Deus. Que tem crente que vai atrás de pastor. Vou naquela igreja de dono de seu João para falar comigo. Vou na igreja de Dona Maria para falar comigo. Vou na igreja de seu Joaquim para falar comigo. E ele congrega dentro de Deus e amor, tem a Bíblia na mão, mas ele não ouve a voz de Deus falar com ele. Olha, se os filhos de Eli dessem ouvido a voz do teu pai, jamais eles teriam sofrido tanto. Se nós dermos ouvido a voz do Senhor falar conosco, jamais nós vamos perecer, irmão. E ali o sacerdote fala: olha, Samuel, o que o Senhor falou para você? O que o Senhor falou para você, Samuel? Você não vai me encobrir nada. O sacerdote ficou apavorado. Ele ficou apavorado porque ele sabia que Deus já estava entregando na mão de Samuel o domínio sobre Israel. Ele ficou apavorado de perder sua posição. A posição, ele ficou apavorado. E ali Deus falou para Samuel que iria desrasgar a casa de Eli, que iria colocar ele no lugar de Eli, que iria matar os filhos de Eli. Olha que tristeza para esta família. Que ia matar os filhos de Eli, que ia ali tomar o reino de Israel e entregar na mão de Samuel para administrar a Israel. O sacerdote falou: não encubra nada, Samuel. Fala para mim o que o Senhor falou para você. Olha só o ponto daquele sacerdote. Olha o ponto de muitos obreiros, de muitas obreiras, de muitos presbíteros, de muitos diáconos, que precisa estar correndo de um lado para o outro para Deus falar com ele, porque já perdeu a graça de Deus na vida dele, já perdeu o contato com Deus, na oração, no jejum, pelas madrugadas, na palavra, porque chega na casa do Senhor, não presta culto a Deus, dá referência ao irmão, dá referência à irmã, mas não presta um culto ao Senhor. Olha a situação do sacerdote procurando, pedindo uma criança para falar com ele. Fala comigo, porque Deus não me ouve mais. O que Deus falou para você? E tanto tempo como sacerdote, Deus falava com Eli. Deus falava com Eli e deixou de falar com Eli. Falou com Ana, já não falou mais com Eli. Desde o dia que ele falou com Ana, Eli foi ali no templo, não tinha mais ouvia mais a voz de Deus. Mas uma coisa ele tinha ainda o seu ministério como um sacerdote. E através dele, ele que teria que determinar a bênção sobre Israel. Se ele repreendesse seus dois filhos, punisse os seus dois filhos, Israel seria abençoado. E Deus confirmaria o reino na vida dele. Mas ele não repreendeu seus dois filhos, deixou seus dois filhos fazer o que quiser dentro da casa do Senhor. Você é filho do sacerdote, irmão. Você é filha de sacerdote, irmão. Se você continuar desse jeito, pode ter certeza que esse sacerdote que deu o seu sangue na cruz do Calvário para ali nos salvar, ele vai tirar o que Deus te deu e vai entregar a outro para assumir o teu lugar. Ele vai entregar, se eu não prestar conta desse trabalho na mão dele, ele vai arrancar e passa para outro para substituir o meu lugar. Se você não cumpre com a tua obra, com a obra de Deus, pode ter certeza que Deus cumpre com você. Se eu não cumprir com os deveres da casa do Senhor, pode ter certeza que Deus vai cumprir comigo. De uma forma ou de outra vai cumprir comigo. E as palavras, a Bíblia diz que durante 20 anos, nenhuma palavra caiu da boca de Samuel. Não caiu por terra nenhuma palavra durante ele 20 anos. E muitas das vezes, os crentes ficam dentro da igreja. Senhor, traga um pastor para nós, esse pastor não presta. Senhor,
prepara um obreiro para me dirigir essa igreja. Eu não quero esse obreiro aqui não, eu não quero essa obreira. Assim também estava Israel, e olhou para o mundo, todo mundo tinha um rei, todas as nações tinham um rei, menos eles, porque o rei deles ele não via carnalmente, mas aquele que tem os olhos espirituais, que andava na presença de Deus, assistia ao trono de Deus e conversava com ele diretamente. Nem toda Israel, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. E Samuel se entristeceu, e Deus deu um rei para eles, um rei que foi atrás de uma jumenta. Olha a diferença de quem pastoreia um rebanho de ovelha e quem vai atrás de uma jumenta. O povo pediu um rei, e o rei ia atrás de uma jumenta. O rei ia atrás de uma jumenta, e o rei foi atrás de uma jumenta do pai dele, de quis procurar a jumenta do pai dele que estava perdido. Quando o povo viu aquele homem perdeu aquela jumenta. E ali o povo, quando viu a estatura daquele homem bonito, o homem mais bonito da tribo de Benjamim, um homem que estava ali, que sobressaía, excelente, a aparência dele era muito bela, e ali todo mundo constituiu ele como rei. Ele até que não era filho de profeta, profetizou, mas ele também foi escolhido pelo povo. E de repente ali, Deus se irou com ele, Deus rejeitou ele, porque ele se procedeu mal diante do Senhor. E Deus pega Samuel, vai à casa de Jessé o belenita, porque lá me provém de um rei para governar Israel. Há uma diferença daquele que Deus chama e aquele que o povo pede. E pediu, olha a diferença, pediu e foi lá. Como que eu irei? Pega lá um odre de azeite, pega um cabrito. Se ele perguntar quando Samuel veio descendo, o vidente vinha descendo, ele perguntar: a sua vinda é de paz? Porque quando ele entrava na cidade, ele vinha trazendo uma resposta de Deus para o povo dele, ou de mal ou de bom. Aí ele falou: não, a minha vinda é de paz, venha para o sacrifício. Preparou toda a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, procurou um por um, passou Eliabe: este é o escolhido do Senhor. Até Samuel já estava perdendo a visão de Deus. Vai se passando o tempo, o obreiro vai perdendo a visão de Deus. Sabe por causa de quê? Porque não se dedica na oração, foge das escalas, foge do compromisso. Samuel estava lá em cima porque ele reclamou com Deus que tinham rejeitado ele, arrumado um rei. Deus falou para Samuel: não me rejeita, Samuel, você não rejeita a mim. Ele rejeita a mim, Samuel, a minha palavra quem rejeita, porque minha palavra vai lá e atinge no coração, no rins. Então eles chegaram e falaram: então Samuel se entristeceu com aquilo, ficou lá em cima. E de repente ali o Senhor vem e chega ali e manda Samuel. Deus fala com Samuel. É bonito quando Deus fala com o homem, com a mulher. Vai lá à casa de Jessé o belenita, porque lá me provém de um rei para governar Israel. Deus não falou mais com Samuel. Samuel entra na casa de Jessé, manda chamar os filhos de Jessé, que nem nós estamos aqui, e passa o primeiro na frente. Aí está o escolhido do Senhor. Aí está, esse é bonito demais, é do Senhor. E Deus fala: olha, Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração do homem. Eu sei o que está dentro do coração dele. Talvez eu não sei o que está dentro do coração do irmão pensando nessa mensagem desta noite, da irmã pensando na mensagem dessa noite, mas Deus conhece teu coração, sabe o que você está pensando. E de repente ali vem outro, e Jonadab vem passando: certamente é esse. E olhou: nem tão pouco esse eu escolhi. Talvez tem muitos presbíteros que estão nos púlpitos das igrejas, mas foi levantado pelo homem, não foi levantado por Deus, não foi Deus que chamou, escolheu. Muitas das vezes foi dada uma unção, não foi Deus que deu aquela unção. Foi um homem que chegou porque tinha aparência, tinha um carro, tinha uma casa bonita, carregava ele para um lado, para o outro. Então muitas das vezes as pessoas são levantadas dessas formas dentro das igrejas, dentro do ministério, porque tem um dízimo alto, porque tem aqui. E assim vem Semar passando. É isso, tão pouco eu escolhi ele. E o Senhor foi passando, passou os filhos dele. Daqui a pouquinho Samuel ficou embaraçado: meu Deus,
Eu cheguei na casa de Jessé, o Senhor mandou que eu viesse nessa casa, porque tinha um rei, tinha um homem que o Senhor ia mandar eu ungir ele sobre rei. E agora? Aí Deus fala com Samuel, pergunta para ele. É tão bom quando o homem ouve a voz de Deus, se ele não tem mais um filho. Foi lá chamar aquele pequeno que estava lá, ruivo, mas de boa aparência. Ele era de bom aspecto, ele era belo, era ruivo só, mas a Bíblia diz que ele era de bom aspecto. Esses filhos de Jessé era tudo de bom aspecto, porque ele era ruivo e de boa aparência. Então falou assim, vai lá. Aí ele diz, nós não vamos comer até que ele se aproxima. E daqui a pouquinho entra aquele menino com um cajado na mão. Olha a diferença do rei que pediram. O rei atrás de uma jumenta, com um cabresto para prender uma jumenta. E entra o pastor com um cajado na mão. A diferença, há uma diferença muito grande. A pessoa, ele muitas das vezes, ele é um doutor na Bíblia. Ele prega, fez teologia, fez tudo na vida dele. Mas a Bíblia manda crescer no poder, no conhecimento e na graça. A Bíblia diz para não deixar a graça de lado, não. Aí muitas das vezes se aproxima no conhecimento, tanto no conhecimento, e esqueceu da graça, esqueceu do poder de Deus. E o que aconteceu? Eles ali, então muitos têm acontecido isso, se aprofunda dentro da Bíblia de uma tal forma, estuda isso, estuda aquilo. É maravilhoso você estudar Bíblias e estudar livros, e você vê a comparação, mas é maravilhoso você estar diante da presença de Deus, com o joelho no chão, orando, jejuando, santificando a tua vida, no corpo, no espírito e na alma. Aí você vai ver o conhecimento, o poder e a graça, tudo se inclui dentro desta palavra aqui, e a igreja é bem sucedida, aleluia. E chegou Samuel, a mesa estava pronta, e ungiu Samuel como rei. E foi embora. Samuel ungiu Davi como rei e foi embora. E ninguém dava nada por ele. Quem sabe aqui nesta noite tem um homem ungido por Deus, uma mulher ungida por Deus, e muitas das vezes alguém desfaz dele, alguém desfaz dela, alguém os despreza, alguém diz, ele não tem capacidade para assumir um trabalho, esse lugar era para mim, não era para ele. Essa igreja, este lugar é para que eu estivesse tomando conta. Mas quem sabe, você está aqui nesta noite aqui, ainda não chegou o dia determinado que Deus te escolheu para fazer esta obra. Você já pensou, irmã? Talvez seu filho estará ainda pequeno, e Deus escolheu ele para assumir. Muitas das vezes está um jovem lá fora no mundo, Deus vai e traz aquele jovem aqui para a igreja, e aquele jovem, sabe o que acontece com ele? Ele aceita Jesus. Com poucos dias Deus começa a usar ele e põe ele até para administrar uma obra, e as outras pessoas que estão dentro da igreja falam, como que pode? Eu estou aqui há 10 anos, 15 anos, e eu nunca tive essa oportunidade. Você está vendo? É porque Deus, quando Ele chama, Ele usa da forma que Ele quer, e trabalha na vida de quem Ele quer. E uma coisa eu digo para você, e operando Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na vida dos irmãos.